Glória a Deus. Queridos, nós estaremos meditando o texto da palavra do Senhor, que está inicialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vamos ver a projeção desse texto ali na tela. Se você estiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra lá. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Amém? O tema para nós nessa noite é relevantes, tá? Então, o que é ser relevante? Esse texto bíblico que acabamos de ler, ele diz tudo. É estar edificado sobre uma montanha, tá? Mas é ser uma cidade sobre essa montanha. De longe a gente avista, não é verdade? Ontem nós, eu e a Elisa, fizemos uma viagem, fomos até a cidade de Atibaia, aqui em São Paulo, e a gente foi e retornou no mesmo dia, mas por vários lugares que a gente passa na estrada, são lugares elevados, lugares altos, e a gente vê ao longe. E às vezes, quando a gente está em lugares mais baixos, a gente olha para as montanhas e a gente vê edificações lá na montanha também. Nós viajamos durante o dia, mas algumas vezes eu já fiz essa viagem à noite. É impossível de esconder. Está toda iluminada, está lá. De longe você vê aquela luz, tá? E o Senhor diz que nós somos luz nesse mundo. E em seguida Ele diz que não se esconde uma cidade edificada sobre a montanha. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala também que somos o sal. Alguma vez você já experimentou uma carne bem gostosa, feita, né? Assada, o tempo certo, tudo. Só que na hora de você experimentar, você descobriu que faltou sal. A frustração é grande, não é verdade? É na hora, né? A gente fica terrivelmente frustrado. Por quê? Porque toda a aparência daquilo leva-nos a acreditar que aquele prato estará saboroso. Mas quando a gente percebe que faltou um tempero que não se vê, mas um tempero que se sente, que se percebe, a frustração é muito grande. Quando falamos sobre algo relevante, nós estamos falando em coisas elevadas, coisas que estão acima da média. E nós somos convidados pelo Senhor Jesus a vivermos uma vida também acima da média. Podemos dizer que relevância é estar a serviço de Deus num mundo sem Deus. E nessa noite, através dessa palavra, eu quero convidar você e desafiar você a aprender com 4 personagens que vamos destacar aqui: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem foram esses rapazes? Em que tempo eles viveram? Quais as condições política, geográfica, histórica que eles viveram? Alguém já ouviu falar desses 4 rapazes? Daniel capítulo 1, versículo 8, um célebre texto que diz assim: e Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E depois encontramos os 3 amigos deles, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados para uma gruta em que estava pegando fogo. Foram lançados numa fornalha ardente. Contudo, eles não se queimaram naquele lugar. E quem os lançou lá fora, por ordem dessa pessoa, ao olhar lá para dentro, ele não via 3 pessoas, mas ele via 4 pessoas. Então, o que é ser relevante? Será que eles foram relevantes nesse tempo e nessa sociedade? Será que nós podemos encontrar nos nossos dias algo que diga respeito a essa passagem bíblica? É um texto bíblico escrito há milhares de anos atrás, mas eu tenho certeza que para nós hoje ele tem uma mensagem fundamental e importante. Amém, queridos? A primeira coisa que nós aprendemos nessa palavra é o seguinte: você está disposto, você quer realmente ser alguém acima da média, relevante? Você está disposto a isso? Amém? Eu estou. Eu quero ser um marido relevante. Eu
quero ser um pai relevante, eu quero ser um sogro relevante, eu quero ser um avô relevante, eu quero ser um pastor relevante. Ou seja, andarmos e vivermos acima da média do mundo. Quando olhamos para o texto bíblico, tá? Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que ele resolveu firmemente não se contaminar. Mas primeiramente, a gente precisa se situar na história. Onde isso aconteceu e por que isso aconteceu? A Babilônia, o maior império daquele tempo, invadiu Judá. As outras tribos de Israel já haviam sido nominadas anteriormente e Judá permaneceu firme. As tribos do norte, que depois acabaram se misturando e se tornaram os samaritanos, durante vários anos antes já haviam sido conquistadas. E a cultura deles havia já sido mistificada, já havia sido misturada. Eles não eram mais puros, nem na sua fé, nem na sua religião, nem nos seus costumes, nem na sua cultura. Judá foi o último. Mas a estratégia da Babilônia foi diferente com Judá. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a elite de Judá, depois de conquistar, destruíram o templo, destruíram a cidade de Jerusalém, e eles pegaram a elite. Quem era a elite? A elite era formada por jovens, pessoas cultas, pessoas que tinham um preparo intelectual mais elevado. Não eram simplesmente as pessoas que tinham mais dinheiro, mas as pessoas mais cultas. E eles levaram cativos para a Babilônia, ou seja, eles deixaram em ruína Judá, deixaram o templo destruído, deixaram tudo acabado lá, e as pessoas vivendo naquela penumbra pós-invasão, pós-guerra. E eles levaram as mentes pensantes, eles levaram as pessoas que tinham a capacidade de gerenciar o caos que havia ficado para trás. O que a Babilônia queria com isso? O que Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, queria com isso? Ele queria crescer ainda mais. E ele sabia onde estava o segredo. O segredo, queridos, não está naquilo que você tem, o segredo está naquilo que você é. Você é alguém que busca conhecimento? A palavra de Deus no livro dos Provérbios, no capítulo 5, 4 e 5, diz assim: busque o conhecimento, com tudo o que possuis, busque o entendimento. É interessante que nós somos incentivados na Bíblia a buscarmos o conhecimento. Em Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, nós somos incentivados ao conhecimento. Nós somos incentivados por Deus a conhecer, não apenas a nos tornarmos religiosos e viver daquilo que os outros falam para nós, mas nós mesmos buscarmos conhecer a Deus. Conhecer a Deus pela palavra, conhecer a Deus pela experiência que podemos desfrutar na presença dEle. São as duas coisas fundamentais. Dentre essa elite foram levados esses jovens que eu acabei de falar. Daniel é o primeiro que eu quero destacar aqui, foi o que mostrou-se relevante naquela sociedade. Mas antes disso, é importante que a gente saiba, eles eram cativos de um sistema político, eles eram cativos fisicamente, porque foram destituídos da sua pátria, destituídos do seu lugar, e foram levados para um lugar estrangeiro. Chegando na Babilônia, o que eles encontraram lá? Uma outra língua, outros costumes muito diferentes do que eles tinham recebido na sua tradição, dos seus pais, na sua fé que eles tinham originalmente. E agora, num lugar diferente, eles precisam tomar algumas decisões. Ou nos tornamos babilônicos como eles são, nos misturamos no meio deles e nos tornamos mais um deles, ou nós nos tornamos relevantes, assumindo a nossa posição no Deus que nós acreditamos, na cultura que recebemos dele desde os nossos antepassados. Aqui nós encontramos o seguinte: a importância de nós termos um passado, uma tradição, saber de onde a gente veio, quem nós somos,
Porque se nós não soubermos de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Não tem sentido nenhum. Nenhum de nós aqui é meramente uma ameba, um espermatozoide enlouquecido que de alguma maneira fecundou. Não, gente. Você foi programado, projetado por Deus para ser quem você é. Amém? Você tem uma história. Essa história está ligada aos seus pais, quem eles são, aos seus avós, quem eles foram, aos seus bisavós. Ou seja, você está aqui por uma razão e há um sentido para isso. Isso, queridos, é saber a nossa origem. E é muito importante que a gente saiba. Eu sei quem eu sou. Eu tenho um nome e eu zelo por esse nome. Porque de outra forma eu envergonharia os meus pais. E envergonhando os meus pais eu desonro eles. E desonrando os meus pais eu não sou abençoado por Deus. Porque um dos mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito tempo na terra, e tudo quanto fizer te vá bem. É um mandamento com promessa. Nós temos honrado os nossos pais? Queridos, Daniel, ele vem para um lugar estrangeiro, para uma língua diferente, e ele é cativo. Em que sentido nós somos cativos hoje? Nós somos cativos na nossa mente. Alguém está tentando programar cada um de vocês para ser o que eles querem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como que o maligno domina o mundo? Dominando as mentes. Dominando as mentes, ele domina também os corações. Por isso que o Senhor insiste na sua palavra em conhecer a Deus. Paulo escreve aos Romanos que nós devemos buscar a transformação da nossa mente, para então experimentarmos a vontade de Deus. E ele mesmo já diz: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Queridos, enquanto a nossa mente estiver cativa, pensando como o mundo pensa, nós estaremos agindo como o mundo age. Primeiro a mudança está aqui, para depois mudar o comportamento. Como foi que você creu em Jesus? Vendo alguma coisa ou ouvindo? Ouvindo. A coisa mais importante que nós temos são as palavras. A palavra de Deus é algo extremamente importante. E nós precisamos entender isso. O que Daniel tinha era aquilo que ele havia recebido durante toda a vida dele, até aquela altura da vida. Ele tinha aproximadamente 18 a 20 anos de idade. Essa era a idade de Daniel quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Talvez a idade de muitos de nós, alguns já passaram um pouquinho disso. Mas, queridos, tem uma notícia boa: ainda tem jeito. Amém? Eu passei bastante disso. Meus cabelos já caíram, o que não caiu está ficando branco. Já estou mantendo aqui, criando aqui uma pancinha já dos 50 e poucos, né? Mas, queridos, eu acredito que muita coisa aqui ainda precisa e pode ser mudada pelo conhecimento da palavra de Deus, que é infindável e nunca acaba. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, gente. Não vamos ser preguiçosos em relação a isso, não. Vamos desejar mais e mais e mais e mais. Daniel lá, ele toma uma decisão. Mas antes de chegar a esse ponto, sabe o que aconteceu com esses rapazes? Eles tiveram os nomes deles mudados. Ou seja, o que Satanás trabalha é mudar a nossa identidade. Nós precisamos ser conhecidos como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como jovens que temem a Deus. Nós não podemos ser confundidos com ninguém que serve ao mundo. Amém? E Satanás, ele trabalha nessa área, querendo mudar a nossa identidade. Uma vez que a nossa identidade é mudada, nós passamos a ser conhecidos de outra maneira. Estava ouvindo esses dias alguns intelectuais debatendo acerca de um tema. Vocês já repararam que as escolas atualmente, elas possuem grades no seu entorno? Grades nas janelas, grades por fora,
grades que separam os ambientes dentro da escola. Essa semana passada eu fui buscar o História Escolar da Júlia. Eu tenho que passar por 2 grades e teria uma terceira se a terceira grade estivesse fechada, para chegar na secretaria, não chegar em nenhuma sala de aula. Onde é que tem tanta grade assim, gente? No presídio. Se alguém já visitou alguém na cadeia, sabe que tem que passar por um monte de grade. Por que será, gente? Vocês alguma vez já pararam para pensar? A escola é um lugar tão perigoso assim? No meu tempo, o muro da escola era desse tamanho aqui. Eu tinha 8, 9 anos, eu pulava o muro para ir lanchar em casa, que eu morava perto, e voltava depois que eu escutava bater o sinal do recreio. Isso acabou. O que se ouve hoje em dia? A maioria das pessoas ouvem determinadas músicas que falam do quê? Falam de coisas agressivas, falam de violência. A própria música é uma violência. As batidas, o andamento dela, as pancadas. Volta e meia a gente ouve um carro passando por aí. Não é uma violência para os ouvidos da gente aquele bum, 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 bum. É ou não é? Imagine isso 3 horas da manhã no teu vizinho. Nos violenta com aquilo, não é verdade? As músicas falam disso. Qual a moda hoje em dia? A moda parece que tem tudo a ver com presídio, não tem? E o que acontece com a geração? Ela está sendo projetada, programada para quê? Para uma vida cativa, para uma vida de aprisionamento, não para uma vida de liberdade, queridos. Volto a dizer agora as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Está aí o conhecimento mais uma vez. Queridos, é conhecer, é saber, é buscar cada vez mais conhecimento para a nossa vida. Daniel, ele toma uma decisão. Apesar do nome dele ter sido mudado de Daniel para Beltesazar, toda palavra, todos os nomes hebraicos que terminam com EL, referem-se a algo a Deus. EL, a terminologia EL, refere-se a algo ligado a Deus. Deixa eu ver se o meu celular aqui funcionar, eu vou encontrar aqui. Daniel, Deus é meu juiz. E o nome dele foi mudado para Beltesazar, ou seja, Bel é Deus. Bel era uma divindade adorada na Babilônia. É a mudança, queridos, a mudança pura e simples de identidade. O mundo quer imprimir em nós uma outra identidade, não aquilo que nós somos. E muitas vezes nós, como pais, a gente erra porque ao corrigirmos um filho, nós dizemos algo que não é verdade. Se o nosso filho age com rebeldia, às vezes nós erradamente dizemos assim: você é um rebelde. Ele não é um rebelde, ele está sendo rebelde. Abençoe, você escolheu o nome dele. Amém? Diga: você não é isso. E você vai ver que isso tem um poder muito maior na autoridade de pai sobre a vida daquele filho, do que simplesmente você taxá-lo, registrá-lo, rotulá-lo com uma identidade que o mundo está dando para ele. Portanto, ao educarmos os nossos filhos, vamos agir com sabedoria, com inteligência. Nem sempre o nosso comportamento é um comportamento correto, adequado, mas um comportamento não faz a pessoa. O mundo diz que faz, mas um comportamento não faz a pessoa. Amém? Ele toma uma decisão, a decisão de não se contaminar com a comida. O que nós comemos hoje em dia? Queridos, eu não quero falar aqui de comida. Nós comemos cereais, frutas, vegetais, comemos todas essas coisas. Não me refiro a isso, mas eu me refiro o que nós alimentamos a nossa alma. De que informação nós alimentamos a nossa alma? De que vídeos nós alimentamos a nossa alma? De que histórias nós alimentamos a nossa alma? Ou seja, o que tem nos alimentado? É interessante que a Bíblia diz, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele era douto em toda a ciência, ou seja, ele não era um cara tongo, não era um crente bobão, abobalhado, mas ele era alguém que podia transitar
em toda a ciência daquele tempo. Ou seja, ele foi relevante nos tempos de escola. E como é que estão as tuas notas, teus boletins? Você está na média? Você não existe para viver na média, não. Você foi criado por Deus para estar acima da média. Receba isso em sua vida, viva isso em sua vida, em nome de Jesus. Por que o ímpio deve ocupar os lugares que pertencem a você como filho de Deus? Não deixa isso acontecer, seja relevante. Daniel, ele toma uma decisão: não se alimentar com porcaria, não se alimentar das coisas que eram oferecidas naquela cultura. As comidas eram sacrificadas. Queridos, esqueça esse lado litúrgico, religioso da Babilônia. Pense agora, aplique isso à sua vida hoje. O que isso significa para nós hoje? Com que nós gastamos o nosso tempo durante a semana? TikTok? Instagram? Vendo o quê? Alimentando o quê? Quais as músicas que a gente ouve? Que MC que a gente ouve? É isso que alimenta a gente, gente. É isso que nos contamina. Mas a preocupação era: Daniel, se você não comer essa comida aqui, você vai ficar pálido, vai ficar fraco. Ou seja, se você não se alimentar dessa cultura lixo do mundo, você vai ficar um alienado, um cara que está por fora. Queridos, Daniel, ele se torna um dos sábios, um dos consultores, um dos sátrapas, um dos governadores na Babilônia. Ele se destacou. E ele não precisou consumir lixo. Que programas de TV você assiste? Que músicas você ouve? Que personagens, que influencers você segue? Pensa nisso. Esse é o lixo que você consome. Ele tomou uma decisão de não se contaminar com isso. Para se tornar, queridos, relevantes, é preciso que a gente faça as escolhas certas. Os 3 amigos dele, avançando na história, dentro do livro de Daniel, eles foram jogados numa fornalha. Por quê? Porque não se curvaram diante de uma autoridade mundana. Foi erigido uma estátua do Nabucodonosor, e foi instituída uma lei que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Imagina só, toda a universidade está lá reunida, todo o seu bairro está lá reunido numa reunião da associação de bairros. Agora é hora de se prostrar. Soou uma música bonita lá, todo mundo se prostra adorando aquela imagem, e os 3 ficam em pé. Gente, não tem o que mais possamos dizer com sinal de relevância do que essa atitude. Atitude de não se curvar diante dos ídolos desse mundo. A W. Tozer, ele cita alguns ídolos que nós nos curvamos. O primeiro deles são os pecados intocáveis. Sabe aquele pecado de estimação que você tanto gosta? É esse aí. Ele é um ídolo. E às vezes nós nos prostramos para esse ídolo. Esse pecado de estimação, ele pode ser o hábito, o prazer de falar mal de alguém. Está escrito em Tiago. A língua é um bichinho complicado, difícil de dominar, né? Tiago escreveu isso. E às vezes a gente diz: não dá nada a ver não, só estou falando a verdade. Queridos, pecado de estimação. Você sabe qual é o seu? Um pecado intocável. Não mexa nisso. Aquela pessoa que te fez mal e você resolveu não perdoar, você guardou isso como pecado. Não perdoar é um pecado. Você carrega isso com você. Se tornou algo seu. É como uma verruga que nasceu no teu nariz. Está lá. Tira fora. Tira fora. Você não nasceu com ela. Ela veio depois. Essa verruga não é você. Mas agora faz parte. Cada vez que você se olha no espelho, ela está lá. Que beleza. Não é beleza, é uma verruga. Continua sendo uma verruga. É um pecado intocável. O outro ídolo que a gente se prostra muitas vezes é o materialismo.
O que você ama? Você viveria sem o seu iPhone 10, 11, 12, 13, não sei que número que está? Você viveria sem o seu carro? Você viveria sem a sua casa? Imagine que de uma hora para outra você não tivesse mais. Muitos irmãos lá na Ucrânia não tem mais nada. Fugiram, pura e simplesmente, com a roupa do corpo. Para trás ficou o carro, para trás ficou a casa, para trás ficou tudo. Inclusive o dinheiro que eles tinham, quem sabe no banco, nas aplicações, também sumiu, evaporou, era só número. E eles estão abrigados na casa de alguém, num lugar em que eles possam permanecer ao menos vivos. Quando isso vai acabar? Ninguém sabe. Você viveria sem nada? Nós somos tão materialistas, né? Passamos a usar Deus para ter coisas. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E são tantas as coisas. Gente, eu escrevi um livro, Simplesmente Prospere. Mas nesse livro lá eu falo sobre o que é prosperar. Prosperar não é ter coisas. Coisas podem se tornar ídolos, e ídolos escravizam. E a gente está falando aqui de ser cativo ou de ser livre, de ser relevante, de estar acima da necessidade de determinadas coisas, acima da necessidade de ter algo de marca, acima da necessidade de ter algo para mostrar para os parentes. Simplesmente viva uma vida relevante que agrade a Deus. Outro ídolo é a justiça própria. Cada vez que alguém fala algo de você ou para você, você se justifica. Isso é buscar justiça própria. A palavra de Deus diz que quem nos justifica é Jesus. Amém? E a nossa justiça são como trapos de imundícia. Não há nada que você possa fazer para merecer alguma coisa da parte de Deus. Nem um jejum, nenhum sacrifício, absolutamente nada. Tudo é pela graça. Graça imerecida. Misericórdia de Deus revelada em nós através de Jesus Cristo. Amém? A carnalidade que traz confusão. A igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons, mas era uma igreja carnal. Por isso havia confusão entre eles. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e assim ia. E alguns mais santos diziam que eram de Cristo. Ou seja, havia confusão entre eles. Por quê? Movidos pela carnalidade. A carnalidade, ela é um pecado que pode se manifestar até mesmo com um procedimento religioso, mas se torna um ídolo. E às vezes nós estamos prostrados para esse ídolo. E por fim, Tozer, ele fala acerca do narcisismo. O que é o narcisismo? A autoadoração. Espelho meu, tem alguém mais gato do que eu? Espelho meu, tem alguém mais sabido do que eu? Ah, naquele ministério lá na igreja eu sou o máximo. Sem mim nada podeis fazer. É mais ou menos isso, não é verdade? Narcisismo é o amor exacerbado a si mesmo. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam narcisistas ou amantes de si mesmos. Queridos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos da família, precisamos da igreja, precisamos dos irmãos, precisamos do GC, precisamos dos líderes, precisamos uns dos outros. Nós, queridos, não somos uma ilha, isolados, nós somos ligados uns aos outros. Você tem uma origem e você tem um fim. E esse fim é glorificar a Jesus. Amém? Queridos, eliminando essas coisas da nossa vida, nós vamos ser relevantes. Quantos daqui nessa noite querem eliminar essas coisas da sua vida e se tornarem pessoas acima da média, verdadeiramente relevantes, ou seja, estarem a serviço de Deus no mundo sem Deus e glorificá-lo através das suas vidas? Digam amém. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai. E o nosso desejo, Senhor, é sermos pessoas relevantes, pessoas que vivam uma vida plena, total, íntegra, Senhor, em tua presença. Senhor, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Portanto, Senhor, que o nosso comportamento não seja mundano,
que a nossa maneira de pensar e de agir não seja em conformidade com o mundo, Pai. Deus querido, nessa noite, é no nome de Jesus que nós derrubamos por terra todos os ídolos, Senhor, erigidos em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, é no Teu nome que oramos aqui, Pai, e tomamos a decisão que Daniel tomou, de não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, Pai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome ao qual todo joelho no céu e na terra haverá de se dobrar um dia, Pai. É sob esse nome, Senhor, que nós oramos, Pai. Deus querido, eu quero ser relevante. Eu quero, Senhor, nessa noite, que os meus irmãos orem comigo, Senhor, e digam: eu quero ser relevante, eu quero estar acima da média, eu quero viver uma vida para Deus, eu vou buscar isso para a minha vida, eu vou deixar de lado o meu pecado, por mais satisfação carnal que eles me tragam, mas eu vou deixar de lado em nome de Jesus, e eu quero viver uma vida para a honra, para a glória do Teu nome. Eu quero ser uma cidade edificada sobre um monte, para que todos saibam o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus que criou o céu e a terra, é o Deus que se fez homem, habitou entre nós e se revelou cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória e nos rendemos a Ele, e Ele nos recebeu em sua presença e escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, e em breve nós ouviremos Ele chamando o nosso nome, para que onde Ele estiver, nós estejamos também para sempre. Dizemos não a esse mundo é uma passagem, esse mundo vai ficar para trás, mas o nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo é estar vivendo eternamente na presença de Jesus, na sua glória, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Oramos a Ti, Senhor, gratos pela Tua palavra, oramos a Ti, gratos pela Tua presença, que eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo está ministrando essa palavra no fundo de cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.